Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio aqui do Vozes do Planeta. Nós temos o prazer, a honra, neste ano que estamos celebrando 9 anos de tantas conversas, de tantas vozes. Esta é uma voz que nós esperávamos muito de ter aqui no podcast. Nosso convidado hoje é o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro. É um prazer imenso te ter aqui e poder trocar um pouco de ideias. Siddhartha, está saindo um documentário agora, né, com Marcelo Gomes, teve uma exposição incrível no Museu do Amanhã, além, né, dos livros que são tão importantes e tão instigantes. É um prazer te receber aqui, Siddhartha. Um prazer estar aqui contigo, Paulina, todos que são ouvintes que participam da cidade do Vozes do Planeta. Axé. Axé, axé. Siddhartha, minha primeira pergunta, minha primeira curiosidade que você dividisse com a gente, com os ouvintes, é que justamente a exposição vem o nome História, Ciência e Utopia, né? Sonhos, né? História, Ciência e Utopia. E eu queria que você nos trouxesse, então, tem muito disso no Sonho Manifesto, né? Esse livro que eu achei maravilhoso, sobre essa diferença que não é diferença, onde se juntam, né, o sonho, né, de dormir, de levar nosso pensamento, né, a nossa cabeça, nossas ideias para uma coisa, e a questão da utopia, né, do sonho enquanto utopia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A palavra utopia entrou nessa exposição muito por causa do Scarano, do Fábio Scarano, que é o curador do museu e que teve a gente tem uma relação muito bacana, mediada até pelas nossas relações com o Ailton Krenak, né? Utopia tem a ver com a construção desse sonho, com a realização desse sonho, com a concretização de um sonho coletivo. E a gente sabe que está indo para frente quando quando tem essa bússola norteadora, né? Que vai permitindo que a gente avance. E o planeta está completamente, urgentemente precisando disso. Então foi por isso. Essa é uma história que a gente ouve bastante aqui nos nossos entrevistados e entrevistadas, né? Por ser um podcast de temas socioambientais, a questão da urgência, mas ao mesmo tempo da manutenção de uma esperança é muito constante por aqui. Como é que os sonhos nos ajudam a olhar para esse futuro, a pensar no futuro? Os sonhos são, do meu ponto de vista, um processo psíquico, e isso é compatível com visões espirituais, mas aí é de cada um, de cada uma, mas existe uma compatibilidade, um alinhamento entre isso que eu vou falar agora e o mundo espiritual, que é você utilizar as memórias do passado para simular futuros possíveis. Futuros que talvez venham a acontecer, futuros que talvez você queira propiciar, ou futuros que você gostaria de evitar. Então, o sonho ele não é um oráculo determinístico, ele não te diz o que vai acontecer, ele te diz o que está acontecendo, para onde que as coisas estão indo, e o que poderia, talvez, suceder em seguida. E, nesse sentido, eles são um farol para o futuro. Eles são um farol para o futuro feito com memórias do passado, e recombinadas, reestruturadas. Por isso que o sonho tem tanto a ver com criatividade, com soluções para os problemas. Desde problemas da sobrevivência, digamos assim, problemas que qualquer mamífero enfrentaria, até problemas muito particulares da nossa espécie, da nossa cultura e da vida individual de cada pessoa. E os sonhos têm essa dimensão de desejos e medos, o encontro, a confluência de desejos e medos, de quem sonha, do sonhador, da sonhadora, e dos seres sonhados, das criaturas da mente, né. Você falou do exposição no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, e também falou do filme, né, do documentário do Marcelo Gomes, Criaturas da Mente, que tem a ver com isso, tem a ver com a gente compreender que a mente, ela é uma floresta de seres,
seja isso encarado como uma realidade psicológica, estritamente Uhum. psicológica, neurobiológica, ou também, para quem crê, como uma realidade espiritual extrafísica. Mas, um ou por outro caminho, é preciso reconhecer que essa floresta, que esse ecossistema existe dentro da gente, e o ego consciente é um ser muito importante dessa floresta, mas ele não é, de longe, o único. E quando a gente reconhece isso, dialoga com isso, a gente passa a ter um monte de aliados, aliadas. Olha a reforma que eu te falei, tá ouvindo o barulho? A gente Uhum. tem um monte de aliados e aliadas dentro da gente, no nosso mundo interior, que podem nos orientar, nos ajudar, nos aconselhar, nos prevenir, nos acompanhar, nos fortalecer, e isso é muito legal. O quanto dessa desconexão com a nossa floresta interior, né, está nos levando para esse sistema onde a produção, alteramos o tempo, alteramos tudo para um sistema produtivo, né? O quanto que essa desconexão acontece? Para tantos e tantos povos originários e culturas tradicionais e povos quilombolas e etcétera, o mundo é sagrado, a realidade é sagrada, a natureza é sagrada, a gente é natureza, eh, todos os seres são gente, tudo é divino, maravilhoso, tudo é encantado. Na cultura do capitalismo e da ciência ocidental, de matriz europeia, acadêmico-universitária, nada é sagrado. Para essas culturas originárias, tudo tem alma. Para esse mundo capitalista tecnológico, nada tem alma. E essas 2 cosmovisões tão diferentes, e cada uma delas tem muitas outras cosmovisões, né, variedades, elas estão em choque. O capitalismo está devorando o planeta, Uhum, devorando tudo. Terra, uhum. água, o ar, as florestas, está desertificando o planeta, e a pandemia de telas, o trabalho, a jornada 6 por 1, a péssimas condições de vida da maior parte da população do planeta, tudo isso concorre para desertificar as florestas de dentro, as florestas do interiores, do mundo interior, achatar essa experiência, plastificar essa experiência, robotizar essa experiência, destruir essa experiência. O sono está em risco de se tornar completamente disfuncional, e o sonho tem risco de extinção. Pensando no sonho agora como sonho noturno, essa oportunidade de sonhar dormindo. Uhum, Acordado o tempo todo, que a gente não está envolvido em alguma atividade, você está devaneando, isso é um sonho acordado. Mas o sonho da noite, esse sonho que é riquíssimo na segunda metade da noite, ele está em risco de extinção, porque as pessoas estão dormindo muito mal e muito pouco. Então, isso uhum, tudo é um alinhamento terrível de vetores que vai fazendo a gente ficar menos empático, menos sensível, eh, e com menos agregação social, mais distante uns dos outros, umas das outras. É um momento muito perigoso para nossa espécie, e ao mesmo tempo é um momento, potencialmente maravilhoso, porque tem tanto conhecimento acumulado agora e tanto capital financeiro acumulado, que se a gente colocar tudo isso, em bom uso, em prol da vida, não só da vida humana, da vida, vai dar bom. Eu tenho essa confiança aham. mesmo, com a sensação de que pode dar muito errado e muito rápido. Se hoje Estados Unidos e Rússia se desentenderem seriamente, o planeta, eu não vou dizer que o planeta não acaba, mas provavelmente A mas isso uma humanidade. ou ela acaba ou ela se torna, um pesadelo para todo mundo. Ela já é um pesadelo para muita gente, mas ela pode se tornar um pesadelo para todo mundo. Uhum. Siddhartha, a parte tem um componente muito interessante, quando a gente pensa, né, sobre sonhos e sobre futuros, mas principalmente algo que você traz muito forte, que é honrar a nossa ancestralidade, que é a escuta, né? O quanto que os sonhos falados, né, os sonhos compartilhados são importantes nessa construção. Eu estava lendo um livro agora do Cacá Verá, que chama O Trovão e o Vento, que é a história dos Guarani, maravilhoso, e eu estou encantada, porque tem metade do livro fala, né, que o povo Guarani é o povo que trazia a história através dos seus cantos, são cantos maravilhosos, né? Então eles eram os responsáveis por manter a história através do canto.
E é encantador, né, o livro, mas aí eu lembrei então dessa história que você traz, né? Então, qual é a importância da fala, do compartilhamento também do sonho entre as pessoas? Legal você falar isso. E gosto muito do Cacaverá, aprendi bastante com ele. Um pouquinho de interação que eu tive, foi muito legal. E também nos livros dele. Eu acho que a sua Lindos, pergunta ela é maravilhosos. essencial. Ela é uma pergunta que tem um, um contexto político muito, muito importante. Né? Quando você tem um sonho e você se conscientiza dos desejos, medos, desafios que estão expressos nesse sonho, e você consegue compartilhar ele com alguém que quer escutar, ou seja, você reelabora aquele sonho através de palavras, acontecem várias mágicas, né? Ao se escutar falar, você consegue entender bem melhor o que ele pode querer dizer ou significar, ou os múltiplos significados que ele pode ter para te ajudar a navegar a vida. A pessoa com quem você conversa também pode te ajudar nesse processo, inclusive propondo interpretações com as quais você concorde ou não, isso já vai te ajudar. E também a gente cria a situação, uma possibilidade de compartilhar esses conteúdos, seja ele uma aspiração, um plano, uma canção, um nome, um mapa, um qualquer coisa, né. A cultura é uma construção coletiva e os sonhos são o espaço mental mais importante para a produção de novas, formas dessas memórias que estão armazenadas e que se reestruturam gerando ideias novas. As ideias novas são filhas das ideias velhas. Então, quando você compartilha os sonhos, você está produzindo cultura. Quando a pessoa te escuta, isso tá sendo amplificado, e isso feito em comunidade, como tantos povos diferentes fazem. Povos originários têm muitas maneiras de fazer isso, mas sempre com muito mais atenção e intenção do que a gente observa aqui no mundo das pessoas brancas, né, ou que não são brancas, mas vivem como brancas, no mundo do capitalismo, do mundo urbano e tal. Esse jeito de lidar com sonhos em que aquilo se coletiviza, produz cultura e produz sentidos. Isso produz sentidos que movem pessoas, que criam movimentos. Uhum, Na verdade, o que eu acho, eh, que muito uhum, provavelmente, a gente não pode observar, porque é alguma coisa que já aconteceu, mas nos últimos 300.000 anos, desde que existe Homo sapiens nesse planeta, 320.000 anos, e provavelmente muito antes disso, os sonhos já eram a principal instância de produção de cultura. E o compartilhamento desses sonhos produzindo a transformação uhum, da cultura aceleradamente, cada vez mais aceleradamente. uhum. É muito interessante também. Queria te ouvir sobre a questão da ancestralidade, né? Os jovens indígenas, dos movimentos indígenas, falam de futuro ancestral, né? Que é justamente essa ideia, né, de que a gente pode olhar mantendo e honrando o que já aconteceu, as ideias que já foram feitas, né, os sonhos, né, que já foram feitos, né. E você fala bastante sobre nesses caminhos para adiar o fim do mundo, parafraseando Krenak, disso, né, de ouvir as vozes dos mais velhos e também dos mais novos, né. É isso que nos daria talvez um sentido de futuro? Acho muito legal você trazer isso, porque tá trazendo 2 livros importantes do Ailton Krenak, né, que com o tempo, à medida que eu fui conhecendo ele, fui me tornando um amigo, mas certamente um discípulo dele. Acho que ele, assim como o Davi Copenau, tem nos alertado com bastante eloquência sobre os nossos problemas e desafios. Eh, A gente tem aqui uma entrevista, desculpa te cortar, mas é que eu também sou muito fã e muito admiradora, né, além do Krenak, que já participou algumas vezes aqui do podcast, você acredita que eu tenho uma entrevista, depois eu vou te mandar, e aí ouvintes também ficam convidadas para ouvirem novamente, com o Davi Copenaua comentando todas as passagens que tem na Queda do Céu. Então, é um episódio maravilhoso, muito especial, mas é isso, né? Mais literatura indígena, para que a gente possa realmente ter mais ideias, enfim. Mas desculpa te cortar aí a não, não ideia. vi.
Brasil inteiro e no planeta. A gente precisa ter letramento, né, dos povos originários, da cultura afro também no Brasil e na América, enfim, concordo totalmente. A Queda do Céu é um livro essencial. Mas não, voltando na tua questão, né, do futuro ancestral e da questão do resgate da ancestralidade para construir futuro, acho que tem várias coisas importantes a serem ditas a esse respeito. A primeira é que a gente, de fato, vive o presente tomando emprestado o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas netas. Então, a nossa responsabilidade tem que ser com essas gerações futuras, até a sétima geração depois de nós, né, uma expressão usada por muitos povos originários da América do Norte, da Biayala do Norte, Uhum. e é isso, né, tem a ver com a gente realmente se responsabilizar pelo que vai construir, legar ou deixar acontecer. E, evidentemente, a gente não está indo muito bem. Tem também um aspecto importante dessa construção de um futuro alinhado com a ancestralidade, que é reconhecer que na nossa ancestralidade existe uma curadoria a ser feita. Nem todas as tradições interessam. Muitos dos nossos problemas também vêm de longa data. A gente tem 5.000 anos de história de dívida, de dinheiro, de construção de poderes e micropoderes em função da concentração de recursos, da mais-valia, até a produção do capitalismo. Então, são 5.000 anos de tradição que a gente precisa resolver. E, por incrível que pareça, a gente talvez precise fazer como naqueles jogos infantis, volte 20 casas, dar um passo para trás, para ver o que foi, onde é que a gente errou, para construir de novo esse percurso, porque a gente está caminhando nesse acelerar do acúmulo de poder e capital na mão de tão pouca gente, tão pouca sabedoria, a gente está caminhando perigosamente para a extinção, não só da gente, mas de muitas outras espécies. É a sexta maior extinção de espécies desde que o planeta passou a ter vida. Então é algo para a gente levar muito a sério. Voltar essas casinhas, então, teve uma entrevistada aqui, a doutora Yara Schaffer, uma das mães dos manguezais brasileiros, que ela falava assim para a gente: você tem que agir como se quisesse ter descendentes. Então, como você acha que o ser humano foi evoluindo ou involuindo, né, nessa percepção de mais uma espécie aqui no planeta, né? Porque quando a gente fala, né, da ancestralidade, fala das formas de vida, né, do bem viver, né, como os povos indígenas tratam, todos os seres vivos têm um elemento, né, funcional importante que é, você interage, né, com todos os seres vivos, né? Lá no Equador, todos os vulcões são avós, são primos de outros vulcões, enfim, a gente tem toda uma ideia, né, de espécie alheia às essas outras espécies, né? Como é que você acha que foi acontecendo esse pensamento? Eu voltei agora, semana passada eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo, num evento chamado Desnaturada, que foi organizado primeira vez em Fortaleza, pelo Fabiano Piuba e pelo Ayrton Krenak e outras pessoas também. O primeiro foi no Dragão do Mar, esse outro agora foi na Casa do Governador, com apoio da Secretaria de Cultura. E é exatamente o evento se chama Desnaturado, que é a ideia de que esse volte 20 casas é o quê? É o momento em que a gente passou a se separar da natureza. A gente começou a falar que a gente é outra coisa que não é natureza. Nós e a natureza, a objetificar a natureza, tirar a alma das coisas, né, e passar a olhar para tudo em vez de ver uma entidade, uma vida, uma consciência, ver dinheiro. Essa é a verdadeira religião que está rolando hoje, é o Uhum. Deus dinheiro desse povo da mercadoria, como muito bem diz o Davi Copenau. E vai ser muito difícil a gente fazer esse regresso nessa forma de viver que não esquarteja o tempo, que não olha para o tempo como dinheiro, que olha para o tempo como vida a ser vivida, como disse o Pepe Mujica. Mas, assim, eu tenho um otimismo, temos que ter otimismo, porque também muita coisa aconteceu e muito avanço foi feito. Tem uma tia minha, tia Célia, grande amiga da minha mãe, e ela fazia ioga e era vegetariana nos anos 50. Então,
Sou muito Nossa. sempre sempre na luz violeta, vibrando positivo, fazendo construção de obra social, sempre engajado, envolvido. Grande grande mulher, tia Célia. E outro dia eu falando com ela que eu não aguento mais as crianças em Gaza sofrendo, não aguento mais a polícia militar brasileira matando jovens negros de maneira sádica e absolutamente gratuita. Tudo isso me faz muito mal e até quando a gente vai ver isso acontecer? E ela acolhendo e compartilhando do que eu estou sentindo, que tem a ver com um sofrimento horroroso de tanta gente e que vive uma situação tão mais difícil do que a nossa, nós aqui conversando, né, e ela também. E aí ela dizendo: "Siddhartha, mas calma, porque as coisas estão acontecendo, a nova era, as coisas estão aparecendo, está tudo sendo visto, as coisas estão aflorando, sempre houve tudo isso, agora está havendo uma exposição disso, acho que está ficando mais evidente quem é Uhum, quem". E ela dizendo: "Você não imagina como era nos anos 50, nos anos 60, debate interditado, as coisas aconteciam e ninguém ficava nem sabendo". Então, nesse sentido, os mais jovens estão vindo aí com uma força de mudança muito grande, né, em muitas esferas, muito menos preconceitos. E aí vamos ver, eu tenho uhum, muita preocupação com o futuro, acho que a gente está nesse momento, tá tudo, o planeta está desgovernado, mas tem muita gente de sabedoria no planeta uhum. inteiro, vozes nesse planeta que podem e devem, estão se alinhando para cada uma na sua especificidade, do seu jeito, sem uma reduzir nada da outra, mas com muito respeito, construímos um futuro para a gente deixar um planeta melhor para as próximas gerações. Aqui no podcast, né, uma das ideias, justamente Vozes do Planeta, é porque a gente gosta de colocar aqui na mesma linha do tempo, né, que você tem pessoas destruindo, né, trabalhando por uma destruição ou trabalhando por uma aceleração, nesse mesmo espaço de tempo, a gente tem pessoas trabalhando na construção, no amor. E aí eu queria te ouvir. Eu achei bonito, eu risquei meu livro está todo riscado, meus livros estão todos riscados. Mas aqui eu trouxe que você colocou que a gente precisava resgatar as tradições humanas mais antigas e mais nobres, que é o amor e a responsabilidade, né? Aonde entra o amor e aonde entra essa responsabilidade? Essa responsabilidade é com quê? Com quem? Ótima questão, Paulina. Se a gente olhar para a história da nossa espécie e para a pré-história dessa espécie, 320 mil anos, e aí olhando um pouco mais adiante, pensando 1 milhão de anos, Homo erectus, 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, Australopithecus, a gente vai perceber que se desenvolveram em paralelo duas éticas. Uma ética que sempre esteve lá presente no mundo natural, que é a ética da competição, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhum, Os grupos humanos que não foram capazes de competir por recursos, pereceram. Não são nossos ancestrais. uhum, Nós conseguiram efetivamente competir por recursos com outras espécies e com a mesma espécie. Por outro lado, existem fortes evidências há dezenas de milhares de anos de uma ética do cuidado muito poderosa. Então, a ética da competição sozinha, ela não gera um uhum, grupo de 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 pessoas capazes de persistir e deixar descendentes. Tem que ter uma ética do cuidado, as mães têm que cuidar dos filhotes, os pais têm que cuidar dos filhotes, a mãe tem que cuidar do pai, o pai tem que cuidar da mãe, todo mundo tem que cuidar dos avós. E nós somos muito bons nisso. A gente é excelente para cuidar dos quem a gente ama, né. Farinha pouca, nosso pirão primeiro, e para quem está fora, a uhum, gente também é terrível. A gente tem uma ancestralidade muito amorosa para quem está dentro e muito bélica para quem está fora. Essa dualidade é uma característica dessa espécie. A gente pode até olhar para os nossos parentes mais próximos, que são os chimpanzés e os bonobos, e ver nos chimpanzés uma ética da competição patriarcal mais forte, e ver nos bonobos uma ética do cuidado matriarcal mais forte. Nos chimpanzés, os grupos são geralmente fortemente dominados por machos e com violência. uhum. Nos grupos de bonobos, os grupos são normalmente dominados por fêmeas e com muito mais acasalamento, sexo, inclusive todas as variações que a gente vê nos seres humanos, você vê nos bonobos,
do que conflitos. E a gente parece expressar essas duas naturezas. Só que agora, nesse momento da espécie humana, que a gente de fato alcançou os meios científicos, tecnológicos, eu não estou falando só da ciência universitária, mas das ciências humanas, das ciências Uhum, indígenas, de todos os povos originários, de todas as ciências, inclusive essa ciência universitária. Se somar tudo isso, a abundância é enorme, a prosperidade é gigantesca, tem para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem teto para todo mundo, tem água para todo mundo, ainda dá para organizar essa bagunça aqui. Dá mesmo. Nós temos esse poder. Mas nós estamos com um problema de falta de bússola moral. Então a gente precisa fazer uma curadoria das nossas tradições para deixar para trás, mitigar, reduzir ao máximo a ética da competição, que não é necessária mais. uhum, E fortalecer a ética da cooperação, da empatia, do cuidado, a ética do cuidado matriarcal entre homens e mulheres, porque todo mundo tem, né, um aspecto masculino e um aspecto feminino, todo mundo teve uhum, mãe e pai. E isso é muito bonito, é muito urgente, é um tanto utópico, mas acho que é a nossa melhor chance. Porque senão Mad Max, se a gente acirrar a ética da competição, que é o que uma boa parte das lideranças patriarcais fascistas do planeta estão tentando fazer, isso termina muito mal. A ficção científica já mapeou esses futuros aí, muito ruim. Então a gente precisa mesmo de uma revolução, uma expansão de consciência planetária, uma revolução do amor, baseada num uso sábio dos saberes, e não uhum. um uso irresponsável dos saberes. O que é revolucionário agora é a gente botar o pé no chão, colocar a cabeça nas nuvens para sonhar bastante, mas o pé no chão, com muito cuidado, cuidando das pessoas, cuidando das outras espécies, eliminando as iniquidades, os sofrimentos, né? É um planeta muito doente nesse momento, muito doente. Não só pela imensa desigualdade social, não só pela gigantesca crise ambiental que a gente produziu, mas também pelo sadismo do, dessa, Uhum, desse, desse momento de cúmulo de capital a qualquer custo, a qualquer uhum, custo. Penso, sim. por exemplo, na indústria de proteína animal. Uhum, É um absurdo, é um horror. Existe um consenso sendo formado na neurociência, na etologia, nas ciências que tem a ver com comportamento animal, de que a consciência, existe consciência em todos os vertebrados e boa parte dos invertebrados. Então tem alguma coisa muito errada no jeito como a gente está vivendo e a gente precisa estar à altura de tudo isso. Queria, por fim, trazer uma última questão. Eu fiquei muito sensibilizada quando você é capoeirista, né? E eu vim há muitos anos, há muitas décadas, eu sou chilena, né? Ó, minha bandeira Mapuche aí. E eu fiz as pazes com o Brasil, de ter saído da minha terra e estar aqui, quando eu conheci a capoeira, né? Que eu me encantei. Mas você traz aí para falar um pouco da também a cultura. A gente falou dos povos, né, dos povos originários e essa relação do bem viver e do futuro ancestral, mas eu queria também trazer um pouco, que você nos trouxesse um pouco, a questão da cultura ancestral, né? Algo que você coloca lindamente através da história da capoeira, né? Aqui no Brasil. É, mas a importância dessa cultura ancestral num país que teve, como o Brasil, que teve tanta tragédia, né, entre pessoas escravizadas, acabar com os povos indígenas, enfim, que proporcionou que tivesse essa diversidade, mas a fruto, né, de muita dor, mas a gente tem a importância da cultura ancestral. Como é que ela entra para desenhar esse futuro? Que legal, Paulina, agora eu entendi por que que você é chamorro, então você é Sim, chilena, mas você não tem chilena de sotaque, Chile. fala Não, eu perdi sotaque. ele no caminho, deixei nos Andes. Eu amo o Chile é um país muito importante na minha vida, assim, bastante mesmo, assim, É tive mesmo? experiência Que legal. muito, muito, foi no Chile que eu resolvi fazer neurociência, em 1992, muito maturana e muita marihuana.
Olha só. É, então, porque assim, quando a gente fala, a gente fala em, quando a gente fala em resgatar a ancestralidade, a gente está falando também de um contexto de globalização das culturas. Então, hoje você pode estudar capoeira Angola no Japão, você pode fazer maracatu, sei lá, entendeu? Nos Estados Unidos. Você pode fazer maracatu num bairro urbano, embora você esteja fazendo um maracatu rural. Enfim, a cultura é um grande banquete cultural, né? Eu acho que se a gente evitar as armadilhas de apropriação cultural, é um momento muito rico para todo mundo se expandir, para as pessoas aprenderem coisas novas, para elas buscarem suas identidades, construírem seus próprios percursos, fazerem suas escolhas culturais, estéticas, filosóficas, políticas, eh, espirituais. E é lindo, é uma coisa incrível. E é um momento de letramento, um momento de aldeamento, de, de, de aquilombamento. E aí as pessoas podem e devem, na minha opinião, buscar se letrar para poder compreender, para poder perceber quais são os contornos culturais impostos pelo processo colonizatório. E isso é muito rico, né? É um lado muito bom também da internet, a gente tá nessa conexão toda. Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque mistérios são mistérios. As coisas que têm que ser aprendidas de uma maneira iniciática não devem ser aprendidas de uma forma comercial, de uma maneira superficial. Penso dessa forma. Maravilhoso a gente poder Deixa eu falar ter uma coisa. hoje. Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, só para mencionar que, assim, eu falei do Chile, né? Mas a experiência, ponto de mutação assim no Chile foi na ilha de Chiloé, participando junto com amigos de amiga querida, de uma comunidade Wiwiti, de um processo, assisti um processo decisório Wiwiti, uma escavação de um enterro ritual, e foram coisas muito profundas, assim, de perceber outras formas, né, de existir coletivamente, muito bacana. Isso nas priscas eras de 1992. Eu estava lá, eu morava lá. E você sabe que, bom, a ilha de Chiloé, possivelmente você soube de toda a história de bruxaria que tem lá, né? Tem Toda até não, uma, mas um pouquinho eu vi. tem Vi. uma história muito importante de resistência, inclusive, desses bruxos e bruxas, em contraste, contra o governo do Chile, que não queria reconhecer, eles tinham assembleias. É uma região bastante especial do mundo para mim. Inclusive, eu e a minha irmã compramos um terreno na frente da ilha de Chiloé, no início da Patagônia chilena, ali na região de Chaitén, eu amo também essa região, acho que ali eu vou encontrar muitas respostas. E vai ser o lugar que vai demorar mais tempo ainda para esquentar tanto, né? Então, já vou ter meu cadinho por lá e tá convidado. E eu agradeço muito, então, hoje, esse tempo com a gente, trazendo essas ideias. Como eu falei, somos admiradoras, muito dos seus livros, do seu trabalho, das suas falas, e espero, então, que a gente volte a te trazer aqui para novas ideias, e obrigada por essa participação hoje aqui no Vozes do Planeta. Obrigado, Paulina. É um prazer estar contigo aqui. Que Vozes do Planeta continuem a ecoar e que ano que vem são os 10 anos, né? E agradecer a Eliane que nos conectou e que a gente possa, da próxima vez que se encontrar, ter mais bases para o nosso otimismo. Maravilha. Valeu. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.